Compre flores, estamos com fome, disseram as meninas ao CEO milionário, sem saber que eram suas filhas. 3 garotinhas tentaram vender rosas para um milionário. O que disseram em seguida mudou a vida dele para sempre. Joshua Carter estava sentado sozinho numa mesa de canto na cobertura de um dos restaurantes mais exclusivos de Chicago. A gravata afrouxada, o drink de whisky envelhecido quase intocado. Parecia em tudo um CEO bilionário. Terno impecável, sapatos polidos, o celular virado para baixo ao lado de um portfólio de documentos financeiros que não havia se importado em ler aquela noite. O horizonte cintilava ao redor dele, as luzes da cidade competindo com os últimos traços do pôr do sol. Mas Joshua não estava olhando para elas. Estava pensando, como fazia frequentemente, em como o sucesso havia trazido tudo, exceto o que realmente importava. Havia construído impérios, esmagado concorrentes, transformado a última startup num gigante global. E ainda assim, em noites como aquela, frequentemente se perguntava se simplesmente havia construído uma jaula mais alta para si mesmo. Assim que ele estendeu a mão para o copo, um movimento na periferia da visão chamou sua atenção. 3 garotinhas, não mais de 7 anos, se aproximavam da mesa. A princípio, pensou que estivessem perdidas, ou talvez filhas de outro cliente vagando longe dos pais. Mas conforme se aproximavam, notou que todas eram notavelmente parecidas. Cada uma era loira, com olhos azuis grandes, e camisetas brancas idênticas enfiadas em saias amarelas. Uma delas carregava uma cestinha cheia de rosas vermelhas, as pétalas levemente murchas nas bordas. A menina da frente falou primeiro. A voz era quieta, mas firme. Compre umas rosas, senhor. Joshua piscou, não por rudeza, mas por confusão genuína. Olhou ao redor, esperando que algum responsável aparecesse, alguém guiando-as de longe. Ninguém apareceu. As meninas ficaram paradas, olhando para ele com uma mistura de esperança e exaustão que torceu o estômago dele. Ele se inclinou levemente para frente e perguntou: por que vocês estão na rua tão tarde? Onde estão seus pais? Houve hesitação nos olhos delas, um olhar trocado entre si. Então a menor, a que carregava a cesta, sussurrou: nossa mãe está no hospital. A gente está com fome. As palavras o atingiram com mais força do que esperava. Algo cru se abriu no peito dele. Estava acostumado a negociações, a decisões de alta pressão, mas nada o havia preparado para o desespero quieto naquela vozinha. Levantou-se devagar e disse: venham comigo. Vamos comer alguma coisa. Dentro do restaurante, o maître ergueu uma sobrancelha, mas não protestou quando Joshua pediu uma mesa para 4. Pediu macarrão, suco, pão quente e todos os doces que as meninas apontaram no cardápio. Enquanto comiam, começaram a falar. Não tudo de uma vez, mas em pequenas explosões, pedaços de uma história que lentamente foi tomando forma. O nome da mãe delas era Emily Harper. Ela tinha ficado doente e estava no hospital há dias. As contas estavam acumulando. Sem parentes por perto. Ninguém para cuidar delas. E o pai? Não o conheciam. A mãe nunca falava muito sobre ele, só que tinha morado na cidade uma vez, há muito tempo. Joshua escutou, mal conseguindo manter as mãos firmes. Emily Harper. Não ouvia esse nome havia anos, mas nunca a tinha esquecido. Não o sorriso, não o riso, não a forma como ela havia saído da vida dele sem aviso. Tinham ficado juntos apenas alguns meses, mas algo nela tinha ficado nos ossos dele desde então. Agora ali estavam 3 meninas que se pareciam com ela. E havia algo nelas, algo que ele ainda não conseguia explicar, que parecia assustadoramente familiar. Ele se inclinou gentilmente e perguntou para a mais velha: qual é o nome completo da sua mãe de novo? Ela engoliu uma garfada de pão e respondeu: Emily Harper. Naquele momento, o tempo parou. O ar mudou. O coração de Joshua disparou. Ele olhou nos olhos delas e viu algo aterrorizante e bonito ao mesmo tempo. Reconhecimento. Uma tempestade de emoções começou a subir dentro dele, mas ele manteve enterrada por agora. Em vez disso, pediu a conta e se levantou. Vamos ver sua mãe, ele disse. As meninas acenaram, como se tivessem esperado a vida inteira para alguém dizer aquilo. E Joshua, sem saber como ou porquê, entendeu que aquela noite estava prestes a mudar tudo o que pensava saber sobre si mesmo e sobre o passado que pensava ter enterrado. Joshua fechou a porta do SUV preto atrás de si enquanto as meninas subiam uma por uma, ainda agarradas aos biscoitos pela metade do restaurante. Deu o nome do hospital ao motorista e pediu que se apressasse. O carro entrou no fluxo do trânsito da cidade, os faróis cortando a névoa quente do fim da noite. Joshua ficou em silêncio por alguns minutos, observando as meninas. Sentavam ombro a ombro no banco de trás, compartilhando uma caixinha de suco e cantarolando quietamente uma melodia que ele não reconhecia. A mais velha apertava a cesta vazia de rosas no colo, os olhos voltando para ele de vez em quando, como se tentasse ler os pensamentos dele. Ele finalmente quebrou o silêncio. Vocês visitam sua mãe todo dia?
A do meio, mais quieta que as outras, acenou. Só quando alguém vigia a porta. Às vezes a gente entra escondido. Não deixam a gente ficar muito tempo. E comida? Onde vocês dormem? A mais velha respondeu sem hesitar. Dormimos no nosso prédio antigo. Tem uma vizinha simpática que deixa a gente usar o sofá dela, mas a gente não fica sempre. Às vezes voltamos para o apartamento. A gente faz turnos vigiando. Joshua sentiu como se o chão sob ele tivesse se inclinado. Aquelas meninas, criaturas pequenas e de olhos brilhantes, estavam navegando um mundo de sobrevivência que nenhuma criança deveria conhecer. E Emily, a mulher que ele uma vez adorara, estava numa cama de hospital sem ninguém lutando por ela, exceto 3 filhas que ela havia, de alguma forma, criado sozinha. Não conseguia decidir o que o perturbava mais. O fato de ela ter sido forçada a fazer tudo sozinha, ou a ideia de que, em algum lugar no caminho, ele pudesse ter tido um lugar naquela história sem saber. Quando chegaram, as meninas o levaram por uma entrada lateral. O hospital era velho, superlotado, com luzes fluorescentes que zumbiam suavemente. Enfermeiras passavam por eles com acenos educados, assumindo que Joshua era apenas outro pai numa visita noturna. A mais velha caminhou com determinação pelo corredor, como se tivesse memorizado cada fissura no chão. Parou diante do quarto 314, respirou e girou a maçaneta gentilmente. Dentro, o quarto tinha cheiro de antisséptico e algo levemente adocicado, como casca de laranja e flores de plástico. Emily dormia, o rosto pálido e frágil contra o travesseiro rígido do hospital. As mãos dobradas no peito, um soro descendo do braço. Parecia mais magra do que ele lembrava, e mais velha. Mas a presença dela ainda o sacudiu. A garganta apertou enquanto ele se aproximava, sem saber o que fazer. Devia dizer o nome dela? Devia esperar? Uma das meninas se aproximou na ponta dos pés e tocou gentilmente a mão da mãe. Mamãe? Ela sussurrou. A gente trouxe alguém. Emily se moveu lentamente. Os olhos se abriram, depois se arregalaram ao encontrarem os dele. Por um momento, houve apenas silêncio. Então os lábios dela se separaram. Joshua? Ele acenou. Não conseguia encontrar palavras. A voz dela era um sussurro agora, tensa e fraca. É você mesmo? Eu não sabia, ele disse, mal conseguindo dizer. Eu não sabia delas. De nada disso. Ela piscou forte, como se o peso do momento fosse demais para a força que já estava se esvaindo. Eu tentei. Tentei te encontrar. Depois que você foi. Não sabia como te alcançar. Depois tive elas. E não quis pedir esmola. Joshua sentiu como se cada parte do mundo cuidadosamente construído estivesse sendo arrancada. Os negócios, as conquistas, as noites intermináveis de sucesso vazio, tudo de repente parecia sem sentido na sombra do que havia sido perdido. Ele estendeu a mão para a dela. Emily, disse suavemente. Você nunca devia ter passado por isso sozinha. Uma lágrima escorreu do canto do olho dela, mas ela acenou. Fiz o que podia. Elas são boas meninas. Inteligentes. Corajosas. São, ele disse, e a voz falhou. São incríveis. As meninas sentavam quietas junto à janela, observando a mãe e aquele estranho, aquele homem que parecia conhecê-las melhor do que deveria. Uma delas finalmente falou. Você vai ser nosso papai? Joshua se virou para ela. Ajoelhou-se para ficar no mesmo nível. Se vocês me deixarem, disse gentilmente, vou estar aqui todo dia. Para todas vocês. A partir de agora. Nenhuma delas disse nada. Em vez disso, se aproximaram lentamente e o rodearam, bracinhos envolvendo o pescoço dele, o peso leve mas a presença avassaladora. Ele as abraçou todas de uma vez e fechou os olhos. Naquele quarto de hospital estéril e pescante, algo não dito passou entre eles. Uma promessa silenciosa foi feita. Não com papelada, não com palavras, mas com o coração. Emily observava da cama, a respiração estável mas superficial. Deu um pequeno sorriso, o tipo que carrega exaustão e alívio ao mesmo tempo. Joshua o devolveu, os braços ainda envolvendo as 3 meninas que, sem saber, haviam mudado tudo. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A manhã seguinte começou longe de glamourosa. Joshua tinha passado a noite numa velha cadeira de vinil ao lado da cama de Emily, mal conseguindo dormir alguns minutos entre os bips das máquinas e os murmúrios das enfermeiras passando. As meninas tinham adormecido enroladas num cobertor no canto do quarto, juntas para se aquecer e se confortar, como se fizessem aquilo a vida inteira. Quando os primeiros raios da manhã se infiltraram pelas persianas, lançando longas faixas de luz pelo chão desgastado, Joshua se sentou para frente e alongou gentilmente os ombros rígidos. Tinha passado anos dormindo em jatos particulares e hotéis 5 estrelas, mas nunca havia se sentido tão emocionalmente esgotado, ou tão certo de que estava exatamente onde precisava estar. Emily estava acordada, observando com uma mistura de curiosidade e dor.
A voz era suave, ainda fraca. Você ficou, ela disse. Ele acenou e passou a mão pela nuca. Claro que fiquei. Não vou a lugar nenhum. Ela tentou se sentar, mas fez careta de dor. Ele rapidamente se moveu para ajudar a ajeitar os travesseiros. Você sempre foi cabeça dura, ela murmurou com um pequeno sorriso. E você sempre foi orgulhosa demais para pedir ajuda, ele respondeu, encontrando o olhar dela. Por um momento, simplesmente se olharam, uma tensão estranha e quieta entre eles. Não amarga, mas cheia de coisas não ditas. Ele finalmente quebrou o silêncio. Porque você não me contou? Porque não me procurou antes? Os olhos de Emily caíram para as próprias mãos. Depois que terminamos, pensei que estava acabado para sempre. Quando descobri que estava grávida, entrei em pânico. Não pensei que você quisesse se envolver. Você estava prestes a abrir capital com a empresa. Tudo era sobre seu futuro. Não quis desviar sua vida. Joshua respirou fundo. Você teve 3 filhas, Emily. Minhas filhas. Você acha que eu não teria deixado tudo para estar lá? Eu não sabia, ela disse, a voz tremendo agora. E quando considerei entrar em contato, você já tinha ido. Novo endereço, sem número. Não sabia por onde começar. Disse a mim mesma que estaríamos bem. Que eu conseguia lidar. Ele pôde ouvir a exaustão na voz dela, não só pela doença, mas pelos anos fazendo tudo sozinha. Estendeu a mão pela cama e pegou a dela de novo, gentilmente agora. Você não devia ter precisado. Ficaram em silêncio de novo, até a porta se abrir e as meninas espiarem para dentro. Os olhos delas se iluminaram quando viram Joshua ainda lá. Ele deu um pequeno sorriso e fez sinal para elas entrarem. Correram, o cabelo bagunçado, os rostos ainda sonolentos, mas as 3 radiantes com a energia que só crianças parecem ter ao despertar. Ele as recebeu com abraços, e pela primeira vez, não pareceu estranho. Pareceu natural. Necessário. Elas pertenciam a ele, e não era mais um pensamento, era um fato. Mais tarde naquela manhã, Joshua saiu para o corredor e fez uma ligação para a assistente, Caroline, alguém que estava com ele desde os primeiros dias da empresa. A voz dela veio, calma e profissional como sempre. Preciso que você cancele a reunião em Singapura, disse sem preâmbulo. Houve uma pausa. Tem certeza, senhor? Isso está na agenda há meses. Não importa, ele respondeu. Adia, cancela, manda outra pessoa. Não vou deixar Chicago. Ela hesitou só por um segundo. Entendido. Quer que eu reserve um hotel perto do hospital? Não. Vou ficar com a família. Ele desligou e sentiu o peso daquela palavra ecoar no peito. Família. Uma palavra que nunca tinha significado muito para ele antes, mas agora subitamente carregava mais gravidade do que qualquer título empresarial ou propriedade de luxo já carregara. Quando voltou para o quarto, as meninas estavam contando para Emily sobre o café da manhã. Uma enfermeira tinha trazido cereal e suco, e elas tinham devorado como se fosse um banquete de feriado. Joshua ficou na porta e observou por um momento antes de pigarrear. Estive pensando, disse. Você não pode ficar aqui para sempre. E as meninas não deveriam ficar sozinhas de novo. Quando você estiver forte o suficiente, vai vir morar comigo. Emily pareceu surpresa. Como assim? Quero dizer que vocês todas vão se mudar para minha casa. Vou conseguir o melhor cuidado para você. Você vai ter uma enfermeira em tempo integral, professores particulares para as meninas, o que precisarem. Tenho mais espaço do que jamais vou usar, e está na hora de enchê-lo com algo real. Ela pareceu incerta, quase avassalada, mas então as meninas torceram e correram para abraçá-lo todas de uma vez. Os bracinhos envolveram a cintura dele, os sorrisos largos, e pela primeira vez em anos, Joshua sentiu sua vida começando de novo. Não numa sala de reunião, mas num quarto de hospital cheio de amor, resiliência, e segundo as chances 3 dias depois, Emily foi transferida para uma clínica particular com vista para o lago, um lugar tranquilo, com iluminação suave, enfermeiras atenciosas e janelas amplas que deixavam entrar mais sol do que ela tinha visto em semanas. Joshua havia arranjado tudo pessoalmente. Não através de uma assistente ou conta corporativa, mas com a própria assinatura, a própria voz no telefone com cada especialista que conseguiu encontrar. Tinha até ido visitar o lugar pessoalmente na noite anterior, garantindo que parecesse menos um hospital e mais uma casa de recuperação. Emily protestou a princípio. Odiava a sensação de ser cuidada, especialmente por alguém que não via há anos. Mas quando viu como as meninas ficaram animadas ao vê-la num quarto que não tinha cheiro de alvejante nem luzes piscando no teto, não discutiu mais. Joshua mudou as meninas para o apartamento cobertura no mesmo dia. O que antes era um espaço limpo, minimalista, cheio de vidro, cromo e silêncio, rapidamente se tornou outra coisa completamente. Brinquedos apareceram no chão, mainhas pequenas alinhavam-se na pia do banheiro, post-its com desenhos infantis começaram a se acumular na geladeira.
As meninas escolheram as próprias camas de catálogos que Joshua deu a elas. Uma escolheu uma cama elevada com escorregador, outra uma cama com dossel decorada com estrelas, e a mais jovem pediu só uma aconchegante, perto da janela, para eu poder ver a lua. Ele comprou as 3 sem hesitar. Aquela primeira noite foi um caos. As meninas discutiram sobre escovas de dente e canções de ninar. Alguém derramou suco no tapete do corredor. Joshua queimou o sanduíche de queijo grelhado. Acidentalmente derrubou uma garrafa inteira de espuma de banho na banheira, resultando numa montanha de espuma que transbordou pelo corredor como num desenho animado. Mas nada daquilo parecia errado. Parecia vivo. Ele ficou de pé na cozinha às 10 da noite, coberto de farinha de uma tentativa fracassada de panquecas, e riu pela primeira vez em meses. Não uma risada educada. Não do tipo que enche salas de reunião. Risada de verdade, dolorida, cabeça para trás. O tipo que parece cura. Na clínica, Emily lentamente recuperava a força. O médico disse que a condição estava melhorando, que o estresse e a exaustão tinham cobrado mais preço do que a doença física em si. Mas o que realmente ajudava era saber que as meninas estavam seguras. Toda noite, Joshua as levava para visitá-la. Elas se amontoavam na cama dela, traziam desenhos, cantavam as músicas que inventavam durante o dia e a atualizavam sobre tudo, desde de que cor a água do banho tinha ficado depois de misturar muitos sabões, até como o papai Joshua quase tinha posto a cozinha em fogo. Emily sorria mais com cada visita. Os olhos estavam mais brilhantes, os ombros menos tensos. Numa tarde, quando as meninas saíram para caminhar com uma enfermeira, Joshua se sentou ao lado dela e fez a pergunta que vinha ardendo dentro dele. Por que você não me contou que estava grávida? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, olhou pela janela, observando a luz refletir no lago. Eu quis. Escrevi cartas. Tantas. Mas nunca enviei. Você estava construindo algo enorme. Achei que te contar seria como jogar uma bomba na sua vida. Mas não era uma decisão que você devia tomar sozinha, ele disse, tentando manter a voz calma, mesmo com a emoção pressionando o peito. Eu teria feito algo. Teria. Eu sei isso agora, ela interrompeu gentilmente. Mas estava com medo. Não queria ser um fardo. Não queria ser alguém de quem você se arrependesse. Ele segurou a mão dela, não com raiva, mas com compreensão. Eu nunca teria me arrependido de você. Nem antes. Nem agora. Emily não chorou, mas a voz se engasgou. Elas são boas meninas. Merecem algo melhor do que como tudo começou. Elas têm algo melhor agora, ele disse. Têm um futuro. E você também. Nos dias seguintes, Joshua reorganizou toda a agenda. Recusou 2 conferências importantes e remarcou um lançamento de produto. O conselho ficou confuso, mas ele não se importava mais. O mundo em que vivia antes era frio, estruturado e cheio de aplausos de estranhos. O mundo que tinha agora era caótico, imprevisível e cheio de histórias para dormir e desenhos de lápis de cor sobre os papéis de trabalho. E era infinitamente melhor. Cada dia terminava com 3 cabecinhas descansando em travesseiros, uma mulher sorrindo quietamente do leito do hospital e um homem sentado à mesa de jantar aprendendo a amar através da prática em vez de palavras. Não era perfeito, mas era real. E pela primeira vez na vida, Joshua Carter percebeu que real era suficiente. Joshua tinha começado a se ajustar lentamente ao novo papel, mas nada poderia tê-lo preparado para as mudanças emocionais mais profundas que agora experimentava. Por anos, o coração tinha sido um cofre vigiado, fechado atrás de lógica e responsabilidade, construído forte o suficiente para protegê-lo da dor do abandono e do arrependimento. Mas agora, ao passar pela porta aberta do quarto todas as noites e ver 3 garotinhas respirando pacificamente no sono, aqueles muros começaram a desmoronar de formas quietas e inesperadas. Numa manhã em particular, ele despertou ao som de risadas no corredor. Não estava acostumado a despertar com som. Normalmente, a cobertura era tão quieta quanto o museu ao amanhecer. Mas agora vibrava com vida. Levantou-se, ainda de camiseta e calça de pijama, e espiou o corredor para encontrar as meninas vestindo as camisas de botão dele como vestidos, marchando para cima e para baixo com escovas de dente como microfones. Pararam quando viram, momentaneamente congeladas, depois explodiram em risadas incontroláveis. Ele riu também, esfregando os olhos. É o desfile de moda matinal para o qual eu não confirmei presença. Todas correram para ele de uma vez, abraçando as pernas dele. E foi quando percebeu que aquilo não era temporário. Não era um desvio na vida dele. Aquilo era a vida. Naquela tarde, Emily estava bem o suficiente para ser levada de cadeira de rodas até o jardim do hospital. As meninas escolheram flores silvestres para ela enquanto Joshua lia em voz alta de um livro de histórias. Não era muito bom nisso. Continuava trocando vozes no meio dos personagens, esquecendo sotaques e acidentalmente pulando páginas, mas as meninas estavam encantadas. As bochechas de Emily estavam curadas.
Era a primeira vez que Joshua via sob luz do sol de verdade desde a admissão, e o impressionou como pouco havia mudado no rosto dela, apesar de tudo. Quando as meninas saíram correndo uma atrás da outra para o outro lado do jardim, deixando-os brevemente sós, Emily falou sem olhar para ele. Você está fazendo mais do que eu jamais sonhei que alguém faria. Ele quis dizer que não era nada, mas seria mentira. Era tudo. Era tudo em que pensava agora. Você me deu um motivo para fazer isso. Vocês 4 deram. Ela virou o rosto para ele, semicerrando os olhos pela luz. Você está diferente, sabia? Mais suave. Não de um jeito fraco. Só mais leve. Ele não sabia bem como responder àquilo. Talvez fosse verdade. Talvez ele tivesse carregado peso demais por tempo demais, e estar com elas o tinha ajudado a lembrar como pousar a carga. Na semana seguinte, ele começou a fazer arranjos para a transição de Emily para casa. A clínica havia liberado a alta dela em 10 dias, desde que seguisse um plano rigoroso de recuperação. Joshua contratou uma enfermeira particular, instalou equipamento especial no quarto de hóspedes e até reformou o escritório para poder trabalhar de casa com mais facilidade. Os colegas não o questionavam mais. A assistente, Caroline, simplesmente entregava uma pasta e dizia: tudo coberto. Foca nas suas meninas. Ele acenava e sorria, mais grato do que ela jamais saberia. Uma noite, enquanto colocava a mais jovem, Leila, na cama, ela olhou para ele com olhos sonolentos e disse: você vai embora algum dia, como nossa vizinha antiga fez. A pergunta atravessou o peito dele. Sentou-se na beira da cama e balançou a cabeça. Não, docinha. Não vou a lugar nenhum. Nunca. Ela bocejou, satisfeita, e fechou os olhos. Aquele momento ficou com ele muito depois da casa ficar quieta. Sentou sozinho no sofá naquela noite, olhando pela janela para o horizonte da cidade. Uma vez tinha visto aquele horizonte como símbolo de sucesso. Agora parecia diferente, apenas luzes e vidro. O verdadeiro tesouro, percebeu, estava nos comodos atrás dele. Os desenhos colados na geladeira, a respiração suave no corredor, a mulher se recuperando a poucas quadras de distância que, sem saber, havia devolvido o futuro a ele. Joshua entendia agora que não as tinha salvado. Elas o haviam salvado. O dia em que Emily voltou para casa foi marcado por uma expectativa quieta. Joshua tinha passado a semana inteira anterior transformando o quarto de hóspedes num espaço quente e acolhedor, que não parecesse um quarto de recuperação médica. Havia adicionado cortinas azul claro, um difusor com óleo de lavanda, uma pilha dos livros favoritos dela no criado mudo, e até uma vitrola vintage com alguns discos que costumavam ouvir quando eram jovens. Não queria que ela se sentisse paciente. Queria que se sentisse pertencente de novo. As meninas estavam fervilhando de excitação, correndo pelo apartamento de meias, colando faixas de bem-vinda em casa, mamãe feitas à mão em toda a superfície visível. Tinham até ensaiado uma pequena dança que planejavam apresentar no momento em que ela entrasse pela porta. Quando o elevador finalmente abriu e a enfermeira empurrou a cadeira de rodas de Emily para dentro do apartamento, as meninas explodiram numa confusão de gritinhos, abraços e risinhos nervosos. Ela estava claramente avassalada, lágrimas se formando nos olhos no momento em que viu o lugar. Não era só o conforto ou o luxo da cobertura, era o fato de poder sentir amor em cada detalhe. Joshua ficou de lado por um momento, observando-a absorver tudo, dando espaço para ela respirar. Quando os olhos se encontraram, ela articulou: obrigada. Ele apenas acenou e se aproximou, ajudando-a a sair da cadeira de rodas com uma gentileza que não precisava de palavras. Nos dias seguintes, a vida mudou para um novo ritmo. Havia rotinas diárias, medicamentos, consultas, períodos de descanso para Emily, e ao redor de tudo, o tipo de caos que só pode vir de 3 crianças curiosas e criativas se ajustando a uma vida que de repente parecia completa. Joshua trabalhava de casa, frequentemente montando o laptop no balcão da cozinha ou no chão da sala de jogos, nunca muito longe de onde precisavam dele. Reuniões eram interrompidas por pedidos de lanche, festas de dança espontâneas ou gritos de pai, olha, aos quais ele sempre respondia. No começo, o termo pai vinha hesitante, como se as meninas estivessem testando. Então, numa manhã, as 3 usaram naturalmente sem pensar, e Joshua teve que se afastar para se recompor no corredor. Emily, embora ainda em recuperação, começou a recuperar forças de formas pequenas mas importantes. Fazia caminhadas curtas pelo apartamento com a ajuda de Joshua. Começou a se sentar para jantar com a família. Ajudava as meninas com desenhos e artesanatos, sorrindo mais, rindo suavemente, a voz mais forte a cada dia. Às vezes, quando as meninas dormiam, ela e Joshua sentavam juntos no sofá e conversavam sobre tudo que tinham perdido na vida um do outro. Ele contava sobre os anos correndo atrás de negócios e viajando o mundo, sempre sentindo que algo faltava. Ela contava sobre as noites embalando as 3 meninas para dormir, sobre o medo, a solidão, a alegria, as conquistas que ninguém jamais viu. Não havia acusações, nem amargura, só entendimento.
Numa noite, sentaram observando as luzes da cidade através das janelas altas. Joshua se virou para ela e disse: Eu não pensei que teria essa chance. Não só de ser pai, mas de ter você de volta. Sei que não estive lá quando você mais precisou, mas estou aqui agora, e nunca mais vou me afastar. Emily o olhou com olhos que tinham visto demais, mas ainda carregavam esperança. Você está aqui, ela disse. E isso é tudo que importa agora. Não se beijaram nem disseram nada dramático. Ele simplesmente estendeu a mão e segurou-a dela, e naquele silêncio, tudo foi dito. Naquele fim de semana, fizeram um primeiro passeio em família. Apenas uma caminhada pelo parque perto do lago, mas para as meninas, era magia. Alimentaram patos, colheram flores silvestres, e até fizeram um pequeno piquenique com sanduíches de pasta de amendoim e caixinhas de suco. Pessoas passando sorriam, presumindo que eram apenas outra família feliz curtindo o dia. E eram. Mas para Joshua e Emily, parecia o começo de algo mais profundo. Algo conquistado. Mais tarde naquela noite, depois que as meninas dormiram e o apartamento ficou quieto, Joshua sentou sozinho à mesa de jantar, folheando um dos desenhos das meninas. Era uma imagem simples, 5 figuras palitinho de mãos dadas, um sol, uma árvore, e a palavra casa escrita em letras grandes de bloco. Não era apenas um desenho. Era a verdade. Pela primeira vez na vida, ele não era apenas bem-sucedido. Estava completo. E nunca mais daria isso por garantido. A casa havia-se assentado em algo que se parecia com um ritmo, embora não um que pudesse jamais ser descrito como tranquilo. As meninas, Leila, Sophie e Mia, tinham começado oficialmente numa escola primária focada em artes nas proximidades, escolhida a dedo por Joshua pelo foco em criatividade e desenvolvimento emocional. Ele mesmo tinha visitado a escola, assistido a aulas e falado diretamente com professores e administradores, querendo nada menos que o melhor para as filhas que nunca soube que tinha. As manhãs agora eram preenchidas com cafés da manhã apressados, sapatos trocados e buscas por mochilas, enquanto as noites eram para ajuda com lição de casa, rotinas de dormir e as inevitáveis histórias noturnas que sempre terminavam com o mesmo pedido. Só mais uma página, pai. Joshua tinha-se ajustado mais do que qualquer um poderia ter previsto. O homem que costumava passar 12 horas por dia em reuniões agora mantinha post-its no laptop lembrando de recitais de dança e prazos de projetos escolares. A cobertura antes minimalista e impecável tinha evoluído para um mosaico colorido de vida familiar. Desenhos de lápis de cor cobriam a geladeira. Havia um forte permanentemente construído na sala de estar. Metade das almofadas do sofá de design tinham sido convertidas num pouso suave para rotinas de ginástica depois da escola. No começo, ele tinha tentado manter alguma distância entre o mundo corporativo e a nova vida, pensando que poderia simplesmente segmentar os dois. Mas, gradualmente, percebeu que as linhas não eram para ser separadas mais. Atendia chamadas com membros do conselho enquanto fazia tranças. Revisava contratos enquanto ajudava a construir castelos de Lego. Tornou-se um homem capaz de ser tanto poderoso quanto presente. Enquanto isso, a saúde de Emily continuava melhorando. As bochechas estavam mais cheias, os olhos mais claros, e ela caminhava com firmeza agora, frequentemente sem a bengala que a enfermeira insistia que mantivesse próxima. Ela tinha voltado a cozinhar, não por necessidade, mas porque lhe trazia alegria. Num sábado de manhã, fez panquecas em formato de estrelas e luas, e as 3 meninas a declararam a melhor chefe-mãe do universo. Joshua sentou no balcão observando-as, e algo dentro dele se agitou, um tipo de gratidão profunda e dolorida que não conseguia colocar em palavras. Não era apenas que Emily estava de volta de pé. Era que ela estava rindo de novo, relaxada de novo, parte de um lar de novo. Naquela mesma semana, algo inesperado aconteceu. Joshua recebeu uma ligação do presidente do conselho da empresa. Queriam oferecer a ele um prêmio prestigioso da indústria, empreendedor da década. Era uma grande coisa, acompanhada de uma gala formal e um discurso televisionado. No passado, Joshua teria aceitado sem hesitar, já imaginando as manchetes. Mas agora, hesitou. Olhou para o convite na mesa, ao lado de um desenho de lápis de cor de um dinossauro usando coroa, e algo parecia diferente. Não precisava mais de validação de estranhos. Ainda assim, concordou em comparecer, não porque precisasse dos aplausos, mas porque queria levar as filhas e mostrar a elas o mundo que tinha construído e, mais importante, deixá-las ver de onde vinham. A noite da gala chegou. Joshua vestiu um smoking preto clássico, mas em vez do estilo habitual e impecável, deixou Leila prender um broche de unicórnio brilhante na lapela para dar sorte. Emily vestiu um vestido esmeralda suave e parecia incrivelmente forte. As meninas usaram vestidos combinando e foram na limusine com olhos arregalados e bocas cheias de perguntas. Tem lanches nesses eventos? A gente pode dançar? Vai ter fogos de artifício? Quando chegaram, os flashes dispararam, mas pela primeira vez, Joshua não estava andando pelo tapete sozinho. Segurou a mão de Emily numa mão e descansou a outra nas costas de Sophie enquanto as meninas se agarravam aos pais e riam nervosamente.
Dentro do salão de baile, sentaram-se enquanto Joshua era chamado ao palco. Ele ficou diante de um mar de rostos polidos, executivos e investidores que uma vez o tinham visto como apenas mais uma máquina imparável. Mas agora ele falava diferente. Não falou sobre margens de lucro ou tendências tecnológicas. Falou sobre legado. Sobre o que realmente dura. Sobre o dia em que conheceu 3 garotinhas vendendo rosas. E sobre a família que nunca viu chegando, mas agora faria qualquer coisa para proteger. Não havia um olho seco na sala ao final do discurso. Emily ficou na audiência, as mãos sobre a boca, enquanto as meninas aplaudiam mais alto que qualquer um, completamente inconscientes de que tinham acabado de testemunhar o pai delas reescrever a definição de sucesso na frente de centenas de pessoas. Quando ele desceu do palco, Leila saltou nos braços dele e sussurrou: "A gente sabia que você era o melhor." Ele sorriu, não para as câmaras, mas porque acreditava naquilo agora. Acreditava que talvez, pela primeira vez, tivesse se tornado o homem que era para ser. Naquela noite, depois que a limusine os deixou e os vestidos foram trocados por pijamas, Joshua ficou no corredor e ouviu o som amortecido das filhas rindo no quarto. Emily se juntou a ele, descansando a cabeça no ombro dele. "Você parecia orgulhoso lá em cima," ela disse. "Porque estou," ele respondeu. "Não do prémio." Disse. "De nós." A luz do corredor piscou levemente, e enquanto a cidade zumbia muito abaixo, a cobertura pulsava com alegria quieta. Não do tipo passageiro encontrado em manchetes ou comunicados de imprensa, mas do tipo que se enraiza profundamente, estável e quente. E para Joshua, isso fazia toda a diferença. As estações mudaram rapidamente depois da gala. O outono chegou com folhas douradas e vento cortante, e a cidade adquiriu o tipo de brilho que fazia até as ruas mais movimentadas parecerem cenário de filme. Mas dentro da casa de Joshua, a vida desacelerou da melhor forma possível. As meninas agora estavam totalmente adaptadas à nova escola, trazendo projetos de argila, listas de vocabulário e histórias dramáticas sobre quem sentou perto de quem no almoço. Joshua se viu aprendendo a fazer tranças com um tutorial do YouTube enquanto Emily ria das primeiras tentativas tortas. Ele sempre tinha sido um homem que media produtividade em números e cronogramas, mas agora a agenda dele estava cheia de reuniões de pais e professores, cafés da manhã em família e convites de aniversário feitos à mão. A recuperação de Emily estava quase completa. Os médicos ficaram surpresos com a rapidez com que ela recuperou as forças, mas Joshua suspeitava que tinha menos a ver com medicina e mais com finalmente estar segura, finalmente rodeada de amor, cuidado e estabilidade. Algumas noites, ela cozinhava com as meninas enquanto música tocava suavemente no fundo, e Joshua ficava reclinado, observando-as, nunca interrompendo, apenas absorvendo o ritmo de algo tão comum, mas tão precioso. Num fim de semana, a família fez uma viagem para o litoral. Não era extravagante nem exótica, apenas uma pequena casa alugada na beira do mar, alguns baldes para coletar conchas e a promessa de deixar os celulares de lado por 48 horas. As meninas correram pela praia por horas, as risadas e quando pelas ondas. Emily e Joshua caminhavam devagar atrás delas, as mãos se roçando ocasionalmente, conversando sobre nada e tudo. Ele contou a ela como tinha ficado com medo, aterrorizado na verdade, de não saber ser pai. Ela disse a ele que ele já era um, desde o momento em que se ofereceu para ajudar sem saber nada. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, sentaram na varanda envoltos em cobertores. A lua estava cheia, iluminando a água com um brilho prateado suave. Joshua olhou para Emily, o rosto dela iluminado pela lua e pela memória. "Sabe," ele disse quietamente, "eu sempre pensei que amor vinha com drama e paixão e fogo. Mas isso, o que temos agora, é quieto, é simples, e acho que é a coisa mais poderosa que já senti." Emily sorriu sem se virar. "Fogo se apaga. Esse tipo de amor permanece." Ficaram ali por um longo tempo, sem precisar de mais palavras. Quando finalmente entraram, Joshua verificou cada uma das meninas, ajeitando cobertores, beijando testas, o coração completamente e para sempre delas. Algo naqueles pequenos momentos, tocar o cabelo delas, ouvir as respirações pequenas, o ancorava mais do que qualquer empresa ou sala de reunião jamais poderia. Algumas semanas depois, a papelada oficial de adoção chegou. Tinha levado tempo, paciência e muitas noites tarde revisando documentos com advogados, mas estava feito. Joshua Carter agora era legal e inquestionavelmente o pai de 3 filhas. No dia em que assinou o papel final, não chamou uma conferência de imprensa nem organizou um jantar. Simplesmente fez panquecas com gotas de chocolate no café da manhã, sentou à mesa e disse: "Vocês estão oficialmente presas a mim para sempre." As meninas gritaram de alegria, cobrindo de abraços melados de calda e gritando sobre como o chamariam agora. Pai, papai, Pops, e por algum motivo, Capitão Macarrão, um apelido que Leila insistiu ser necessário. Emily observava do outro lado da mesa, a mão sobre a boca, os olhos cheios de lágrimas e risos. Era tudo que ela um dia ousara sonhar,
agora sentado ali, melado e ruidoso e perfeito. O momento final daquele capítulo veio de forma inesperada, silenciosa, do jeito que a vida real frequentemente acontece. Numa noite, enquanto Joshua lia um livro em voz alta na sala de estar, Leila subiu no colo dele no meio de uma frase. Você acha que a gente teria te encontrado? Perguntou sonolenta, se não tivéssemos vendido rosas? Ele pausou, o coração latejando no peito. Olhou para Emily, depois de volta para a filha. Não, disse. Acho que vocês me encontraram porque era para ser. E naquele momento, ele percebeu algo que não tinha conseguido admitir até então. Tudo o que uma vez pareceu perda, fracasso ou chances perdidas, na verdade tinha levado a isso. Não ao sucesso. Não à riqueza. Mas à família. Ao amor que não exigia perfeição, apenas presença. Ao tipo de alegria que cresce não do que construímos, mas com quem o construímos. E isso fazia cada passo valer a pena. Símbolo de polegar para cima. Balão de discurso. Sino. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, coração vermelho, centelhas. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, claquete, livro aberto, fogo. O momento final daquele capítulo veio de forma inesperada, silenciosa, do jeito que a vida real frequentemente acontece. Numa noite, enquanto Joshua lia um livro em voz alta na sala de estar, Leila subiu no colo dele no meio de uma frase. Você acha que a gente teria te encontrado? Perguntou sonolenta, se não tivéssemos vendido rosas? Ele pausou, o coração latejando no peito. Olhou para Emily, depois de volta para a filha. Não, disse. Acho que vocês me encontraram porque era para ser. E naquele momento, ele percebeu algo que não tinha conseguido admitir até então. Tudo o que uma vez pareceu perda, fracasso ou chances perdidas, na verdade tinha levado a isso. Não ao sucesso. Não à riqueza. Mas à família. Ao amor que não exigia perfeição, apenas presença. Ao tipo de alegria que cresce não do que construímos, mas com quem o construímos. E isso fazia cada passo valer a pena. Símbolo de polegar para cima. Balão de discurso. Sino. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, coração vermelho, centelhas. Asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, claquete, livro aberto, fogo.